Olá, chegamos então no nosso terceiro R e, portanto, no nosso último vídeo. Vamos tratar então da revolução estratégica. A revolução estratégica é o comprometimento dos bibliotecários para a gestão dos recursos, para o desenvolvimento de produtos e serviços de bibliotecas de forma colaborativa, consorciada em rede, visando a captação de investimentos e ganhos de escala. Isso se faz necessário considerando toda a infraestrutura que nós descrevemos na reinvenção técnica, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista educador, mostrando que essa sociedade altamente conectada e com uma quantidade muito grande de informação e desinformação circulando, ela requer estruturas que possibilitem o acesso a informações confiáveis e que levem efetivamente ao conhecimento. Então, disto, contrariando as expectativas que alguns tinham de que a biblioteca não seria mais necessária pelo desenvolvimento da tecnologia, muito antes pelo contrário, e contrariando também a expectativa de que os recursos a serem investidos seriam menores, não são, considerando que a estrutura tecnológica requer bastante investimento, os acervos impressos continuam sendo necessários e os serviços da biblioteca educadora precisam também de pessoal capacitado para desenvolvimento de competências informacionais, promoção da leitura, promoção da ciência aberta e o próprio acesso à informação. Nosso conceito de revolução está baseado no conceito de reforma e revolução definido por Florestan Fernandes quando falou sobre a importância das mudanças na educação superior brasileira, num contexto bastante específico da ditadura militar. Nessa obra, ele destacou que a disposição coletiva para reformas sociais requer extenso desenvolvimento prévio da institucionalização do jogo político democrático. O reformismo exige, em outras palavras, uma sociedade de estrutura democrática que tenha a possibilidade de preservar ou de aperfeiçoar a ordem social existente por meios de ações coletivas fundadas no consenso da maioria e imperativas. Esse destaque que ele faz a preservar ou aperfeiçoar a ordem social existente é algo que não se aplica à educação no Brasil, considerando as deficiências históricas desse setor e complementada essa percepção por uma frase emblemática de Darcy Ribeiro, que diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Assim sendo, quais são os nossos motivos de revolução no contexto do fortalecimento das bibliotecas? Então, nós temos que destacar que a democracia ela é uma conquista efetiva quando a população é capaz de votar de acordo com seus próprios interesses. E nesse aspecto, as condições de vida da população, alimentação, moradia, segurança, saúde, cultura, são os requisitos básicos para que exista efetivamente um Estado democrático de direito. A defesa das bibliotecas, ela é um meio para alertar sobre a necessidade de criação de estruturas que realmente possibilitem que a população vote de acordo com seus próprios interesses, porque ela, como requisito da educação de qualidade, de acesso ao conhecimento emancipatório, ela é um direito básico da população, o acesso à leitura, o acesso aos livros e, portanto, o acesso às bibliotecas. Isso é fundamental
porque um conhecimento que possibilita o reconhecimento da importância da diversidade, da construção coletiva, da crítica e da responsabilidade de todos para a construção de um Estado mais justo. O acesso à leitura, às bibliotecas, à educação de qualidade, então fazem parte desses processos de humanização, de garantia de condições de vida que permitam ao ser humano o desenvolvimento de todo o seu potencial, recebendo da sociedade, das estruturas, das políticas públicas, as condições necessárias para a sua vida e também tendo, a partir disso, condições de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos. Então, se nós pretendemos uma revolução, pretendemos reorganizar nossas estruturas, captar mais recursos e nos agruparmos, trabalharmos de forma diferente, para uma boa revolução a gente pode trabalhar também num manifesto que destaque, que reivindique a importância de mais bibliotecas para a formação de mais leitores. Esse manifesto ele poderia iniciar com a importância da leitura exatamente para o desenvolvimento humano e social. Então, além da reivindicação, se nós pretendemos uma revolução, nós precisamos nos comprometer com a efetiva mudança das condições, no nosso caso, da leitura e das bibliotecas. Então, podemos manifestar. Nós, diretores de sistemas de bibliotecas de instituições comprometidas com a promoção da educação de qualidade e o desenvolvimento integral dos cidadãos brasileiros, reconhecemos a leitura como elemento essencial para a formação de uma sociedade mais criativa, crítica e sustentável. Nosso compromisso vai além da manifestação sobre a importância da leitura. Estamos dispostos a contribuir ativamente para o estabelecimento e fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, conforme definido na recente legislação brasileira, a Lei 4.837 de 2024. Mais uma lei que se soma às diferentes legislações brasileiras, como o próprio Plano Nacional de Educação, e que manifestam incrementos, investimentos necessários, metas importantes e que muitas vezes não saem do papel. Assim, ao falarmos de legislação, precisamos contemplar em nosso manifesto aspectos sobre as políticas públicas de leitura no Brasil. Assim sugerimos. Historicamente, enfrentamos uma crise na educação que tem enfraquecido o protagonismo da leitura como recurso de aprendizagem. As políticas públicas do setor têm priorizado a distribuição de títulos aluno a aluno, sem garantir que esses livros alcancem seus destinatários. Depósitos lotados de livros não lidos são prova de que as políticas públicas privilegiam a compra de exemplares em detrimento da promoção da leitura. O investimento recente na contratação de plataformas eletrônicas de livros tem sido considerado uma solução para o problema, mas, na realidade, não o é. O acesso às plataformas é limitado, considerando a falta de infraestrutura tecnológica nas escolas e domicílios, especialmente entre a população de baixa renda. E como vivemos numa permanente crise, não temos exatamente referência de biblioteca no Brasil, historicamente, é importante a gente colocar a reivindicação em outro contexto. E podemos dizer, além disso, mesmo em países desenvolvidos, onde acesso à tecnologia é mais amplo, as bibliotecas físicas continuam sendo indispensáveis, pois oferecem espaços de leitura, estudo e atividades culturais
que as plataformas digitais não conseguem replicar. Além disso, há evidências crescentes de que o uso excessivo de telas digitais está prejudicando as habilidades de leitura e escrita das novas gerações. Por essa razão, a falta de bibliotecas acessíveis e bem equipadas é um severo agravante da crise da educação no Brasil. Como revolução, além da reivindicação, nós precisamos, então, mostrar caminhos e nos reestruturarmos como agentes deste setor, principalmente em um nível institucional. Então, acho que seria bastante relevante que nós nos reestruturássemos como instituições a partir de para a reivindicação, mas também para a prestação de serviços que fizesse essa valorização da leitura e da expansão das bibliotecas no Brasil. E isso deve ocorrer a partir de políticas públicas de leitura e de bibliotecas. Então, para permitir o estabelecimento do espaço para essa revolução, nós vamos partir de uma ideia de um fórum fictício que nós vamos chamar de Fórum Bibs-BR. Diante desse cenário, é urgente uma ação conjunta e coordenada para transformar as políticas públicas brasileiras em relação à leitura e às bibliotecas. Com o Fórum Bibs-BR, buscamos formar comunidades de práticas interinstitucionais para gestão consorciada de recursos e construção coletiva de produtos e serviços de bibliotecas para uso comum no Brasil. Desta forma, pretendemos mobilizar 1. Investimentos na criação, no aperfeiçoamento e na manutenção de bibliotecas com acervos diversificados e espaços adequados para leitura, estudo e atividades culturais. 2. Implementação de programas de incentivo à leitura que envolvam toda a comunidade escolar e promovam o hábito de ler desde a infância. 3. Desenvolvimento de infraestrutura tecnológica que garanta o acesso equitativo aos recursos digitais, especialmente nas escolas públicas e regiões mais carentes. 4. Adoção de sistemas integrados de gestão bibliotecária, com ênfase na catalogação compartilhada e na visibilidade online das bibliotecas, facilitando o acesso e a descoberta de novos materiais. Em torno dessas funções, então, poderíamos manifestar, comprometendo-nos a trabalhar em conjunto para viabilizar essas propostas e promover uma verdadeira revolução na política educacional brasileira, colocando a leitura e as bibliotecas no centro do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Por que falar sobre isso no contexto da biblioteca universitária? Porque se nós formos considerar todas as estruturas de acervos, de sistemas, são nas bibliotecas universitárias que nós observamos o maior desenvolvimento. E, por outro lado, assim como não era nossa ênfase trabalhar promoção da leitura, considerando ser esta uma atividade que já era trabalhada de forma bastante significativa no contexto escolar, mesmo com todas as suas dificuldades, hoje em dia nós vivenciamos uma crise de leitura muito mais dramática, considerando a proliferação de áudios e vídeos como processos de informação que não necessariamente levam a processos profundos de conhecimento. Então, se nós temos, neste contexto das universidades, uma chance de compartilhamento de infraestruturas, passa a ser também uma função importante social da universidade que essas estruturas de coleções e bibliotecas de sistemas mais avançados sejam compartilhados em outros níveis que
afetem escolas, municípios, com inúmeros benefícios para o desenvolvimento de políticas públicas. Nós ouvimos bastante associações, federações, conselhos, destacando a importância das bibliotecas, mas na realidade nós precisamos, além deste discurso, ações para sua implementação. E muito provavelmente essas ações para implementação partirão de estruturas institucionais que possuem uma função pública. E as universidades públicas me parecem um espaço bastante adequado para que esse compromisso seja assumido. Então, assim, parece que a gente sai de uma utopia para tentar combater uma distopia. Isso que nós temos observado em relação aos movimentos de desinformação tem nos deixado estarrecidos. Há um clamor pela qualificação da educação e dos processos de informação, e, na realidade, a gente precisa imaginar que há, sim, muitas possibilidades de mudança que qualificam, e ao invés da tecnologia ser vista como o vilão da história pela propagação de informações falsas, nós podemos passar a pensar na tecnologia como nossa aliada. Há mais de 20 anos, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, numa política bastante ousada de aumento do número de mestres e doutores no Brasil, e muito correlacionada com uma política de investimento em ciência e tecnologia, criou como uma de suas principais ferramentas para a implementação dessa política o portal de periódicos da CAPES. Né, essa estrutura, essa infraestrutura de informação alterou significativamente o acesso, ampliando o acesso às publicações científicas que antes eram centradas basicamente nas grandes universidades e distribuídas a partir de um serviço de envio de cópias de artigos, que a gente chamava de comutação bibliográfica, mas que era um acesso muito restrito. O acesso qualificado às informações, ele estava exclusivamente nas grandes universidades brasileiras. Se há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós tínhamos uma tecnologia que possibilitava criar um portal de periódicos para acesso às publicações científicas, hoje a tecnologia se alterou para possibilitar um aprofundamento das infraestruturas de uso comum. Nós podemos, sim, imaginar a utilização de plataformas, talvez de uma única plataforma, para bibliotecas em diferentes níveis, e utilizar essa experiência dos centros de excelência em desenvolvimento de sistemas, repositórios, serviços de suporte ao usuário, que eles sejam feitos de forma colaborativa a partir de uma estrutura comum. CAPES e RNP foram instituições fundamentais para o portal de periódicos, talvez possam ser referências que sabemos atualmente carecem também de investimentos, precisariam de uma ampliação em seus quadros, mas que, se nós imaginássemos uma reestruturação de produtos e serviços a partir de uma infraestrutura de uso comum, que congregasse catálogo, que identificasse as bibliotecas que fazem parte da rede, que já utilizam ou não utilizam o sistema, nós teríamos dados de
constituição de bibliotecas de seus acervos e uma possibilidade efetiva de desenvolvimento de políticas públicas para identificar presenças e ausências de serviços de informação que devem estar disseminados e próximos às escolas, nos municípios, para acesso à leitura pelas populações. Então, bastante importante as plataformas. Nós temos, inclusive, atualmente, plataformas que nós chamamos de quinta geração, que possibilitam integração de dados e que não cobram licenças, o que tornaria viável do ponto de vista de custos de investimentos possíveis, mas a necessidade clara de uma estruturação de um serviço que há 25 anos atrás foi incrivelmente ambicioso ao desenvolver e possibilitar o portal da CAPES para a comunidade científica. Talvez estejamos precisando novamente de um novo serviço ambicioso, agora contemplando a formação escolar e cultural da população de uma forma mais ampla. E podendo, sim, contar com a especialidade das bibliotecas universitárias nesse sentido, como também uma função pública da Universidade Brasileira. Iniciativas internacionais já existem e podem ser consultadas. Eu trouxe aqui apenas um exemplo que pode servir de referência e nós podemos começar a avançar, nem que seja, mesmo que ainda não cheguemos no nível da infraestrutura, mas nesse nível do reconhecimento das pessoas do campo, das colaborações, que são tão necessárias para ultrapassar os limites dos recursos históricos, dos parcos recursos históricos investidos em bibliotecas e que requerem das instituições e dos bibliotecários uma nova postura para enfrentamento. Então, um plano de ação possível seria a gente criar grupos de trabalho com abrangência nacional. Numa primeira fase, esses grupos poderiam se encontrar, iniciar o seu conhecimento mútuo a partir de apresentações com delegações institucionais, compartilhando relatos de experiência e identificando seu pertencimento de acordo com as áreas de atuação. Numa segunda fase, teríamos, me parece, que ter como ambição a ação interinstitucional, com um objetivo muito claro de não só compartilhamento de relatos, mas de compartilhamentos de ações, com planos, projetos a serem desenvolvidos numa etapa que poderia ser, inclusive, de encontros presenciais. As temáticas para os GTs poderiam ser ação estratégica, ação cultural, aquisições e contratos, serviços de referência, repositórios e mandatos, espaços físicos, comunicação web, políticas de coleções, catalogação, indexação e descoberta e plataformas de serviços. Independentemente dos assuntos e desses arranjos a serem estabelecidos com os grupos, os resultados esperados poderiam ser o estabelecimento de redes efetivas, colaborativas, troca de experiência e melhorias de práticas, desenvolvimento de capacidades, criação de recursos compartilhados, fortalecimento de cooperação interinstitucional, inovação e experimentação, fortalecimento do setor bibliotecário, tudo isso com um impacto, uma busca do impacto positivo na promoção da cidadania. Assim, se retomamos aos
problemas que identificamos como uma dificuldade de ser bibliotecário no Brasil, o fato de ninguém valorizar o trabalho do bibliotecário, que hoje em dia as pessoas se interessam um pouco por leitura, que já ouvi muitos bibliotecários dizerem que as pessoas encontram tudo o que querem na internet, não necessariamente tudo aquilo que encontram na internet seria o que precisariam saber em termos de desenvolvimento de conhecimento. A biblioteca está sempre vazia, as bibliotecas não recebem os investimentos necessários. Então, fundamental saber de que essas mudanças não virão sozinhas, elas não virão com uma restrição da função do bibliotecário à catalogação do material que chega por doação. Ela é uma alteração que precisa de uma reestruturação dos recursos disponíveis e da forma como nós atuamos. Então, as perguntas que nós devemos fazer diante desses problemas identificados é como podemos implementar mudanças com os recursos que temos e como podemos obter mais recursos. E isso necessariamente ocorrerá com uma revolução estratégica e uma visão muito ampla dos nossos eixos de atuação, que nós aqui sintetizamos com a finalidade didática dos nossos 3 R's, como sendo a responsabilidade social pela promoção da cidadania, pela leitura e da ciência aberta, pela popularização dos conhecimentos científicos, a reinvenção tecnológica e educadora por um repensar das coleções e dos sistemas de informação e dos serviços aos usuários, e uma mudança nestes recursos por uma revolução estratégica a ser realizada com atuações interinstitucionais. Então, nosso trabalho nesse sentido é fazer com que a realidade, do ponto de vista de acesso à informação e produção do conhecimento, ela se aproxime mais da utopia do que da distopia. Hoje nós estamos mais próximos da distopia. Dá bastante trabalho? Sim, certamente dará muito trabalho essas mudanças, mas é o nosso trabalho. Eu me chamo Letícia Estrel, concluo essa série de vídeos. Em agosto, completo 30 anos de atuação em bibliotecas, ainda com uma esperança de viver uma utopia em que as bibliotecas sejam importantes para a promoção da leitura e para a qualificação da educação em nosso país. Muito obrigada.